Então, nós vimos aí a aula passada, né? Nós falamos um pouco sobre os acordos em sala de aula, né? As atividades, as avaliações de trabalho, né? E toda aula eu costumo colocar uma mensagem de reflexão. Aí comentei um pouco sobre a disciplina de metodologia, pesquisa científica e tecnológica. E nós tínhamos visto o que é pesquisar, né? E aí nós tínhamos parado aqui mais ou menos em pesquisa e método científico. Ok? Então a gente vai terminar essa parte aqui hoje. Quero colocar para vocês um vídeo também de uma professora, Sara Mara, que ela vai explicar sobre a questão da Estela Mara, não Sara Mara, Estela Mara, algumas dicas, né, de escrita, algumas dicas sobre o trabalho de conclusão de curso. Bom, eu estava pensando aqui, esses dias, nessa parte final do trabalho de vocês, que é que considero 6 pontos de avaliação. Então, em vez de a gente fazer uma monografia, tá? Grande, assim, claro, não tem condições de fazer uma coisa grande. Então, a gente vai fazer tipo de um artigo, tá? Só que a gente vai limitar esse artigo, por exemplo, a mais ou menos aí umas 10, 12 páginas, esse artigo, tá? Então, a ideia é que vocês, ao término da disciplina, vocês produzam um artigo técnico científico, baseado em um tema que vocês vai ser de livre escolha. Estava conversando aqui na última hora, eu esqueci o nome agora, era Eduardo, veio falar comigo. Eduardo, me ajuda a lembrar. Eu estou conhecendo vocês, de Novo Horizonte. E agora, o Matheus, eu não lembro. Tá comigo, professor. Cadê? Eduardo, né? Isso, Eduardo. Isso. Lembrei, não lembrava o sobrenome, que tem 3 Eduardo, né? Então não errei. Isso, o Eduardo estava falando comigo, né, em relação sobre essas atividades que vocês já fizeram, como ele teve já uma aula de metodologia científica, né? Então foi boa essa conversa, né? Ainda estava um pouquinho de dúvida em que considerar aqui o tema e o trabalho, tá? É claro que eu gostaria que vocês fizessem uma média monografia, mas a gente tem pouco tempo, vocês têm outras disciplinas, tá? Então eu tirei por base uma experiência própria também que eu tive no curso, numa pós, da gente fazer um artigo, né? Só que assim, nós vamos respeitar toda a estrutura do trabalho científico, é claro, né? Por isso que tem essa disciplina. E aí, desculpa, e aí a gente faz uma estrutura desse trabalho, né? E vocês também vão escolher o tema do trabalho, né? Desse trabalho. Vai ficar livre a escolha do tema do trabalho. Então, livre escolha do tema, ou melhor dizendo, né? Da linha de pesquisa deste artigo técnico científico, tá? E aí a gente vai limitar no número de páginas, vamos colocar ali talvez aí ainda vou ver se verificar, talvez 10, 12 páginas, para não ficar muito extenso, né? É claro, por exemplo, monografia, o meu capítulo de introdução, ele tem aí 5 páginas, por exemplo, né? Introdução, a gente vai fazer isso em uma página, tá? Então, a gente faz isso, né? Tem introdução, depois eu vou comentar mais no final dessa aula, depois eu vou passar para vocês uma prévia de como que é uma estrutura de um trabalho científico, tá? Explicar para vocês isso, para já ir reforçando na cabeça de vocês esse conceito, tá? E aí o tema, já hoje engajando na atividade de hoje, que eu coloquei lá um ensaio, né? Acho que eu tinha comentado de um resumo, mas a gente vai começar por um ensaio. Já começa a partir de hoje a vocês fazendo um ensaio com um tema a escolher. É claro que depois a gente vai comentar também como é esse tema. Esse tema não pode ser assim qualquer tema, né? Vou falar como é que faz, por exemplo, a produção da paçoca. Mas como que faz paçoca caseira? Não é bem por aí, né? É diferente, como que é feita a produção industrial da paçoca,
né, da paçoca caseira à paçoca industrial. Aí já muda um pouco o foco da coisa. Né? Como que faz uma... Não é bem por aí. Então, são temas relacionados ao de interesse de vocês, coisas que você gosta, tá? E que desperte aí o interesse em se aprofundar no assunto. Combinado? Foi clara a minha explicação? Foi sim. Tá. Então, posso continuar essa parte? Entenderam? Tudo bem? Então tá. Bom, e aí, esse trabalho, esse artigo, tá? Ele vai ser em 2 pessoas. Nós podemos separar em 2 pessoas aí. Tá? Pode ser sozinho? Pode, mas pode ser em 2, porque o TCC permite que seja feito em 2. Ou em 1 em 2, né? Vai ser feito, mas pode fazer em uma pessoa ou em 2. Sendo em 2, vocês vão ter a experiência também de estar compartilhando aí a escrita, a leitura e tudo mais, né? Ok? Então tá definido a partir de hoje, então isso aí. Vai ser um artigo científico, técnico científico, tá? Pode ser uma pessoa ou pode ser em dupla. Bom, vamos lá. Mensagem de hoje, então, dando continuidade na nossa sobrevivência na selva, baseado na terapia da confiança em Deus, tá? Na aula passada a gente teve aqui a primeira etapa, né? E aí hoje prefira ser como uma margarida do campo ou um pardal. Saúde ou alvorecer, confiante de ter todo o necessário para ser o que foi destinado a ser. Saúde ou alvorecer, confiante de ter todo o necessário para ser o que foi destinado a ser. Quando o dia traz temporal ou aridez, o pássaro e a flor resistem, impávidos pela vida. Simplesmente confie. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa frase de hoje? Essa reflexão? Outra coisa, né? Infelizmente, nós vivemos uma semana muito triste, ainda aqui no Brasil, que o número de mortes aí tem aumentado cada vez mais. Ontem foi um dos maiores de mortes, chegando a quase 3.000 mortes num dia só, né? Foi muito triste o que aconteceu. Então, imagina aí quantas pessoas têm sofrido aí. Que a gente, como não morre uma pessoa, né, enterra-se um, só que mais ou menos aí eu acredito que em média umas 5, 6 pessoas têm chorado aí, né? A morte do seu filho, do seu pai, de sua mãe, do seu irmão, né? Então isso tem causado muita tristeza aí, de uma maneira bem ampla, né? Outra coisa também que tem tido notícias muito tristes é de crianças que estão perdendo pais e mães, né? Aqui em Catanduva também ontem teve uma mãe que, após 6 dias de parto, ela veio a falecer, né? Então a criança já não tem mais a mãe. E hoje eu também estava lendo, eu não lembro que cidade que é aqui não sei se foi em Goiás, a mãe deu a luz a trigêmeos, ela faleceu também devido ao Covid, e o pai desses trigêmeos fazia 6 meses que tinha morrido de acidente, parece. Então tem muita criança aí ficando sem pai e sem mãe, e que nem ainda consegue pedir ajuda, né? Então é um momento de refletir sobre o que está acontecendo, essas dores aí das pessoas, né? Então tá. Bom, eu vou começar aqui do slide número 11, tá? Para dar uma revisada. O que é pesquisar? E pesquisar, simples ato que por meio da curiosidade, dúvida ou leitura, você aprende sobre algo, mata curiosidades, ou soluciona algum problema cotidiano, né? Bom, todo mundo me ouvindo aí? Pode continuar? Mandando uns ois aí, pessoal, um aval.
Pode sim, pode sim. Tá. Eu vi que alguns alunos caíram. Rafael, você caiu, voltou, né? Alguns alunos caíram aí, saíram, não sei, e voltaram. Tá. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês me brecam aí. Sim, professor, desculpa, eu fui atender uma ligação aqui. Ah, tá. Não, é que às vezes você está no celular também, né? Não sei se o Teams acaba saindo ou cai a conexão, né? Ah, é Então, verdade, é verdade. Você está gravando, né? Tô gravando. Beleza, Tá? obrigado. Inclusive, pessoal, como eu refiz a disciplina, a aula da semana passada eu dividi em duas partes, eu já dei um upload lá no canal aqui, né, da disciplina. Então, a aula tá lá no canal, a aula 01, né? Tá as duas partes da disciplina lá, os dois vídeos da aula passada. Tá bom? Eu não coloquei no YouTube ainda que não deu tempo. Bom, então é o seguinte, essa última parte aqui da pesquisa, né, soluciona algum problema cotidiano, geralmente ela é mais voltada para o meio científico, né, que quando a gente tem um problema na sociedade, na nossa comunidade, e aí nós, diante desse problema, a gente vai se aprofundar ali, né, nós vamos tentar, falando no lado humano, humanamente, nós vamos se relacionar com esse problema, né, como eu disse na aula passada, começar a gostar de resolver problemas, tá? E desde que eu começo a me envolver com esse problema, começo a pesquisar sobre cada parte desse problema, então eu começo a entender melhor esse contexto, e aí eu começo a ter novas ideias, ter insights, ok? Para poder sugerir hipóteses de resolução de um determinado problema, tá? É claro que todo mundo pode pesquisar, né? Todo mundo deveria pesquisar. E aí cada pesquisador tem suas particularidades, né? Tem pesquisadores que pesquisam com mais facilidade, tem pesquisadores que são mais preguiçosos, mas o que vale mesmo é o seu jeito de querer aprender mais sobre aquilo, né? De querer resolver problemas e a sua curiosidade, tá? Então, isso é o pesquisar. Aqui deu uns exemplos, a Nina perguntadeira, né? Como é a chuva formada, quem faz as ondas do mar, né? Então, o que desperta a nossa pesquisa é a curiosidade em descobrir novas coisas. A pesquisa científica, ela é mais padronizada, ela segue rigores, né? Ela depende de caráteres éticos, morais, para você poder realizar uma pesquisa científica. Diferentemente de fazer uma pesquisa aí do ensino médio, ou até do ensino fundamental 1, né? Perguntando quantas pessoas tem na sua casa, quantas pessoas do sexo masculino, feminino tem, quantos filhos, ou quais são os seus vizinhos. É uma pesquisa, mas é diferente. Uma pesquisa científica que vai usar mais rigor, né? Usar mais técnicas para isso, ok? Então, a gente sabe que o processo de aquisição e construção do conhecimento, né, um processo de aquisição, é um processo que está sempre em constante evolução. Então, é um processo, tá? Claro que para você realizar uma pesquisa, existe um processo, começo, meio e fim. Mas a partir que você descobre ou acha uma solução para aquele determinado problema, você está construindo conhecimento, né? Então, usa muito esse termo aqui, né? Ó, professores até mais antigos, pesquisadores mais, assim, antigos, vamos dizer, né? Contribuir cientificamente, né? Com uma nova solução para um determinado problema, tá? De acordo com Václavic, né? Eu pensava que era Václavic, é Václavic. Não, peraí, eu anotei aqui. Václavic, 2014. É um dos livros que eu vou mais seguir aqui a disciplina, tá? Porque ele é voltado mais para a computação. De acordo com o Mara 2018 também. Tá? Então, novas técnicas de reciclagem, menos emissões de CO2, nova vacina para tal vírus, né? Métodos para reutilização de software, etc. Eu não sei se na cabeça de vocês, mas na minha, até uns 5 anos atrás, quando falava em pesquisador, a gente sempre via uma pessoa de jaleco branco com uma... Como chama aquele negócio que dosa o líquido para fazer a pesquisa biológica? Fugiu o nome agora.
Tipo aquela pinça gigante que você puxa o líquido. Não é pipita, não. E aí o que acontece? Quando a gente vê um pesquisador, sempre está de branco, trabalhando num laboratório, né? E é porque a mídia coloca muito isso, né? Pesquisador científico, mas baseado em biologia, em medicina, né? Geralmente puxado para a área de saúde. E não é só isso, né? O pesquisador é o rapaz lá, a professora que desenvolve uma nova forma de criar aí uma aula para surdos e mudos, para surdos ou para pessoas com necessidades especiais, né? Pessoas cegas. Ela pesquisa esse tipo de trabalho, esse tipo de educação. Existe o pesquisador da área filosófica, sociológica. Tá? Então, existe toda a disciplina, toda a natureza científica, né, humana, exata, existe os cientistas. Tá? E, entretanto, o pesquisador deve utilizar metodologias e processos com maior rigor teórico, né, na condução da sua pesquisa através de leituras de assuntos relacionados e direcionados. O rigor teórico é ler, e você vai buscando em fontes teóricas, como geralmente tem autores de renomes, são pesquisadores mais antigos que estão em destaque aí, que são valorizados, não questão financeiramente, mas de respeito, né? Livros, né? Não é qualquer livro também que você vai ler, bibliotecas, né? Bibliotecas virtuais, a gente tem bastante hoje, e artigos científicos, né? Técnicos científicos. Então, o aprofundamento do conhecimento é pesquisar e solucionar. É aquilo que eu falei, você vai se envolver com o problema. Na próxima aula da semana que vem, eu vou pegar um exemplo aqui do autor do livro, que é onde, eu vou só adiantar um pouquinho, ele utiliza um exemplo de uma pesquisa por um aluno de mestrado em computação, que é onde essa dissertação de mestrado ela tem que resolver um problema. Como fazer que as pessoas atravessem um rio? Então, você tem uma cidade, em qualquer dúvida, tem uma cidade, tem um rio que passa pelo meio da cidade. E aí ele tem que descobrir, ele tem que pesquisar e solucionar esse caso. Como que eu faço para que as pessoas atravessem esse rio? Né? Considerando ali que não tinha uma ponte, né? E aí você vai perceber que nesse tipo de trabalho que ele faz, até ele consegue fazer um trabalho, coletar resultados, fazer experiências, só que no final da apresentação dele ele é reprovado. Então nós vamos ver por que ele foi reprovado e qual foi a condução dessa pesquisa. Tá? A hora que vem eu vou falar isso para vocês. Bom, o método de pesquisa, né? Os métodos de pesquisa, existem metodologias que você segue a pesquisa, isso está dentro aqui da questão do rigor teórico, né? Porque você vai usar métodos. Por que vocês acham que tem que existir métodos de pesquisa? Metodologias de pesquisa? Ou assim, regras, normas? Por que vocês acham que deve ter uma metodologia, né, a conduzir uma pesquisa? O que vocês poderiam me falar sobre isso? Para padronizar as apresentações, por exemplo, alguma coisa assim. Isso, Marcos. Buscar uma padronização, né? Uma universalização dessa pesquisa, né? Aonde eu fiz aqui no Brasil uma pesquisa, a mesma pessoa que lá do Japão estiver estudando o mesmo assunto, quando ele for ler esses manuais, esses relatórios, esses artigos científicos, existe um padrão, né? Uma metodologia para entender também qual metodologia foi utilizada, então, para padronizar, exatamente, né? Bom, aqui a gente pode ter um exemplo de uma pesquisa eleitoral, né? Por que realizar a pesquisa? Aumentar o conhecimento humano sobre como o mundo funciona. Alguns autores filosóficos dizem que está tudo pronto e a gente tem que ir conhecendo. Quando a gente conhece tal fenômeno da natureza, a gente põe no papel e padroniza aquilo, né? Documenta aquilo. Só que aí o mundo é tão aberto, tão grande, tão misterioso, que aí vem outra pessoa, estuda e fala assim, não, aquilo que você estudou, você fez um trabalho bacana, mas faltou ver isso. Aí vai colocar mais um tijolinho ali. Eu nunca esqueço, um professor uma vez falou para mim, né, o professor Adriano, lá da Unesp, de Rio Preto, que, por exemplo, a pesquisa, né, começando pelo mestrado, a pós-graduação, é um tijolinho por tijolinho, né? Igual aquela música do Enzo Rabelo lá, tijolinho por tijolinho.
Então, você coloca um tijolinho aqui, outro tijolinho lá. E você vai erguendo a sua parede. E você vai contribuindo cientificamente. Né? Então, nada está pronto. Nada, porém, definido. Está em constante... Além de estar em constante evolução, o que nós vivemos e sentimos no dia a dia, está em constante aprendizado, né? Constante evolução e aprendizado. Você vai colocando ali um tijolinho por vez para aprender. Então, nada está pronto, vamos dizer assim. Está sendo evoluído e melhorado, né? E o contexto científico, né? Os tipos de pesquisa de acordo com a sua natureza, né? Então, existem tipos de pesquisas, tem a sua natureza que você vai pesquisar, os métodos, né? Os objetivos, o que você quer daquela pesquisa, e os processos técnicos, né? Que fazem parte desse contexto. O método científico é crucial na computação. A computação é uma ciência, uma disciplina em relação à física, à química, matemática, muito mais nova, né? A gente falar que tem 100 anos aí, é menos, mas em relação à matemática, à filosofia, à química, é bem mais nova. Porém, o que aconteceu com a computação? Ela fez um processo que fez com que as outras áreas de estudos, né, de conhecimento, começassem a aplicar e a integrar o poder, né, o domínio computacional dentro dessas ciências. Então, hoje a gente vê que em química, em física, em matemática, principalmente, né, biologia, tudo usa um rigor computacional, utiliza de algum método, de uma simulação computacional. Né? Eu mesmo, durante o mestrado, o meu mestrado ele teve um pouquinho de pé, ele teve um pé em transportes urbanos, em mobilidade urbana. Mas eu precisei de um simulador que fizesse, por exemplo, toda a mobilidade dos meus veículos numa área urbana. Né? Então, eu utilizei lá, por exemplo, 110 carros. Como que eu ia ter 110 carros reais para fazer essa pesquisa? Não, eu utilizei um simulador de mobilidade de veículos, de transporte, né? Eu mapeei uma área que eu queria, coloquei esses veículos para andar nessa área, claro, dentro de um tempo, né? E ele gerou todo o trace, né? Gerou todo o tráfego, a mobilidade. Aí dessa mobilidade eu transportei para um outro simulador, que foi um simulador de redes de computadores. Por quê? Porque é complexo você fazer simulações de veículos reais e também é complexo, às vezes, você fazer a troca de dados dentro desses veículos numa rede de computador sem fio. Só que aí eu usei uma ferramenta homologada, né? Uma ferramenta que tem nome, que tem estudo, que ela está em constante melhoria, em constante evolução. Né? Então eu precisei ver isso também. Qual era o simulador mais adequado e de renome? Existem outros, né? Ah, professor, mas por que você não fez um Cisco Packet Tracer? O Cisco Packet Tracer é direcionado para aplicações mais práticas e mais técnicas, né? Porém, ele já tem um poderzinho lá de programação, mas em relação ao NS3 que eu usei, né, que é o Network Simulator, ele é bem mais abrangente, porém mais complexo para trabalhar. Então, a computação está quase em tudo hoje, né? Na área de estudo. A gente tem aqui a natureza do trabalho científico. Nós tínhamos parado aqui, se não me engano. O trabalho original apresenta novos conhecimentos. Então, você vai fazer um trabalho, você vai criar uma nova pesquisa, com base no assunto que está ali, né, naquele problema que você vai resolver. Então, você vai apresentar um tipo de trabalho de natureza original. Né? Original. Então, você vai apresentar novos conhecimentos. Lembra bem, a natureza de trabalho de pesquisa original, né? O método de pesquisa com natureza de trabalho original apresenta novos conhecimentos oriundas de observações e teorias construídas para explicá-las. Então é importante, assume-se a nova informação como relevante quando ela tem implicação, veja bem, quando ela tem implicação, ela tem um impacto na forma como se entendem os processos e sistemas ou quando tem implicação prática na sua realização. Então, essa implicação, ela tem valor. Ela descobriu ali um novo tijolinho, ela colocou um novo tijolinho. Tá?
Geralmente, alguns slides meus são um pouco carregados de texto, porque eu não tenho apostila, né? Então, eu já deixo tudo nos PDFs para vocês ir lendo e estudando, tá? Bom, agora uma outra pesquisa, né, de natureza resumos de assuntos. Você tem vários assuntos sobre um determinado problema, né? Por exemplo, construções de veículos elétricos, né? Está em vigor. Desenvolvimento, ou melhor, reaproveitamento de software, tá? Ou ciclo de desenvolvimento de software seguro. Então, você quer fazer um resumo de assuntos relacionados a esse tipo de natureza, esse tipo de estudo, né? Desenvolvimento de software seguro. Então, você vai procurar fazer uma pesquisa que vai sistematizar alguma área de conhecimento. Banco de dados, segurança, redes, né? Engenharia de software, renal, neurológica, etc. Então, você vai formalmente usando sua evolução histórica e o estado da arte. Alguém já ouviu falar dessa palavra, dessa frase, estado da arte? Quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei tão bonita, né, a frase. Aí depois eu tentei entender o contexto, o conceito. O que é o estado da arte? Aproveitando que ela está fazendo parte da natureza de resumos e assuntos. Quem pode me dizer o que é o estado da arte? Não é as artes que vocês fazem em casa, não, né? Na vida, viu? Ninguém vai arriscar falar para mim o que é o estado da arte? Eu não sei não, hein, professor. Ah, arrisca aí alguma coisa. Quando a gente fala em arte, o que a gente lembra? Quando é criança, é bagunça, né? Quando é adolescente, é zoeira. Aí quando é adulto, hein? Pior ainda, hein? Aí, mas fora a brincadeira, a gente fala em arte quando a gente lembra em pintura, né? Fazer artes cênicas, teatro, arte de quadro, né? Na verdade, a palavra arte é de modo abrangente, algo generalizado. E aí? A dica que eu falei, ninguém arriscou aí? Arriscar? Bom, nós temos aqui basicamente dois tipos de natureza de pesquisa. Trabalho original, que geralmente é o trabalho que vocês vão fazer no TCC, ou no mestrado, no doutorado, né? É um trabalho original, ou seja, é original de você. Você vai propor o novo tijolinho, propor novas teorias, novas observações, novos resultados para que aquilo cause um impacto, né? Uma implicação na realização da sua pesquisa. Agora, resumos de assuntos é quando você vai estudar trabalhos que já foram desenvolvidos, que foram produzidos, publicados, né? E aí você tem um conhecimento até mais abrangente. Por exemplo, você é um pesquisador sobre engenharia de software. Você gosta muito disso, você trabalha muito com isso. E aí você tem um aluno lá de mestrado, você tem o seu grupo de pesquisa lá, fala assim, vamos fazer o seguinte, moçada. Nós precisamos fazer uma pesquisa de natureza de resumo de assuntos sobre engenharia de software ou sobre pacientes renais, tá? Então, nós vamos fazer um levantamento bibliográfico extenso, muito extenso, talvez vai levar aí um ano, para poder produzir e mostrar para a sociedade científica quais são os caminhos que estão de momento aí na moda, que estão em vigor, relacionando o estado da arte sobre a pesquisa sobre pacientes renais, o estado da arte sobre engenharia de software, o estado da arte sobre a segurança de redes ou redes. Esse é o estado da arte. Então, o estado da arte, em que ponto determinada arte, em que ponto determinada pesquisa sobre um determinado assunto, uma determinada área de conhecimento, está no momento. Consegui explicar o que é o estado da arte? Entenderam? Ou quer que eu explique de novo? Pode explicar de novo, professor? Posso. Vamos lá. Vou tentar familiarizar mais assim. Então, por exemplo, o estado da arte é quando você vai realizar uma pesquisa
denominada de natureza resumos de assuntos, ou também chamado de surveys, uma survey, né? Uma pesquisa em inglês, né? Survey, um questionário. Você vai fazer uma pesquisa sobre uma determinada área de conhecimento. Então, você, por exemplo, pesquisador, você vai trabalhar lá na área neurológica. Tá. Você vai, por exemplo, você quer saber sobre uma sub-área sobre transtornos de ansiedade. Vocês perceberam que depois que veio a pandemia, as pessoas começaram a ficar mais ainda ansiosas. E aí, o que você faz? Você fala assim, eu quero fazer um levantamento do estado da arte para saber quais são os transtornos, as doenças que estão mais em vigor relacionado aos transtornos de ansiedade, que é a linha neurológica, e procurar informar quais são os caminhos de estudos, quais são as técnicas de estudos, quais são as técnicas de medicações envolvidas nesse momento, quais são os trabalhos, vamos fugir a palavra agora, as linhas de terapia que estão utilizando no maior momento atual relacionado a pacientes com transtornos de ansiedade. Então, você vai fazer um levantamento bibliográfico, vai fazer uma exploração bibliográfica muito grande, e você vai escrever isso em forma de um artigo, em forma de uma survey. Tá? Então, se um artigo comum aí tem em média de 7 a 10 páginas, uma survey, um levantamento do estado da arte, vai ter 30 páginas. Né? Uma survey completa mesmo. Né? Definindo, então, você vai estudar trabalhos relacionados ao estudo neurológico voltado para transtorno de ansiedade. Então, você vai pegar um trabalho de renome, estudar, dissecar ele e colocar na sua pesquisa. Você vai estar fazendo um levantamento do estado da arte. Entendeu melhor agora, Maxwell? Pessoal? Você vai trazer em vigor quais são as últimas pesquisas de uma determinada área. É isso, o estado da arte, ok? Mas isso também é pesquisa? Sim, também é pesquisa. Mas tem que ser bem mais rigorosa, porque você vai estar estudando trabalhos de outros pesquisadores e não pode ser qualquer tipo de trabalho, ok? Bom, objetivos, né? Então, você tem a pesquisa exploratória, que é usada, aí, no caso, vamos fazer uma survey, a primeira parte, também conhecida como pesquisa de base. Não se aprofunda muito, né? Você faz um levantamento de todos esses dados, problematizações, para servir de apoio para futuras pesquisas avançadas. Vista como uma pesquisa superficial, não se encaixa em TCC. Então, uma pesquisa exploratória não se encaixa em TCC. Pode ser mais para o ensino técnico, né? Médio, né? Vamos dizer assim. Técnico e médio. A pesquisa descritiva, ela vai determinada a descrever fatos, fenômenos, ela vai estar descrevendo fatos e fenômenos, sendo mais aprofundada que a exploratória. Cuidado para não confundir com a explicativa, que é a próxima. E a explicativa, geralmente, é a que é mais realizada. Né? Você se aprofunda mais. É claro que você pode, primeiramente, fazer uma pesquisa exploratória, quais os livros, quais os trabalhos, ali, quais os autores que têm renome nessa área de pesquisa, mas depois você vai cair aqui na explicativa. Né? Então, você vai ter uma pesquisa mais aprofundada, complexa e completa, sendo o método mais respeitado e valorizado entre os professores e a academia. Tá? É a pesquisa científica em si, por excelência, mais densa, exige maior suporte teórico e rigor nas explicações dos fatos. Então, você utiliza basicamente em TCC, monografia e artigo. Tá? Vamos caracterizar aqui essas palavras. Né? Quando eu faço um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, geralmente eu faço numa graduação e numa... Eu não lembro se eu tive semana passada, acho que eu falei sim. A gente faz numa graduação e numa pós-graduação lato sensu, MBA, tá? Então, é um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou uma monografia, tá? Já a monografia também pode ser falada para mestrado, doutorado, só que o pessoal costuma mudar um pouco aqui no Brasil. Então, vocês vão estar vendo aí que TCC e monografia é equivalente, né? Mas a gente usa o termo TCC para graduação, né? Monografias também para graduação e pós-graduação de caráter lato sensu, tá?
E aí a gente vem no mestrado como uma dissertação e no doutorado uma tese. Tá? Então, TCC, graduação ou monografia. Monografia para pós-graduação, lato sensu, especializações, MBA. Dissertação para mestrado e tese para doutorado. E o artigo pode abranger tudo isso. Eu fiz um TCC na graduação, e aí eu vou escrever um artigo técnico-científico, vou extrair os fatores principais e resumir a minha monografia em um artigo, que é o documento principal que vai ser apresentado em um evento, e vai ser protocolado e documentado naquele evento. E vai ficar numa base virtual, ou numa base impressa, ou num livro com um conjunto de artigos para futuras pesquisas. Aí a gente fala um artigo técnico-científico, ou artigo científico, tá? Bom, essa tipo de pesquisa também, né, a explicativa, determina o esclarecimento dos porquês. Preocupa-se em apontar as causas e consequências dos fenômenos visualizados. Tá? Quando fala fenômeno aqui, não é só fenômenos naturais, da natureza, não, tá? Fenômenos matemáticos, o que ocorreu ali, o que você está estudando, né? Por exemplo, os plantio de feijão, né? Será que eu posso plantar feijão como eu uso a alface hidropônica, na hidroponia? Né? Quais são os fenômenos ali que são relacionados ao feijão, à hidroponia com feijão e com alface? Então, você vai analisar dados observados buscando suas causas e explicações. Bom, aqui eu tenho uma... Deixa eu dar uma puladinha aqui. Tem esse vídeo que eu quero passar para vocês. Então, a gente falou sobre a natureza da pesquisa, né? O que é a pesquisa, né? Agora há pouco, né? Pesquisa científica. A gente falou sobre a natureza da pesquisa, fazendo uma revisão aí. Trabalho, qual que é a diferença de um trabalho original e de assuntos, né? Uma surveys. Aí a gente viu aqui o objetivo da pesquisa. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um salto aqui, vou pular esse slide 18 e o 19, que aí eu quero voltar daqui a pouco, ok? Métodos de pesquisa, quais são os procedimentos técnicos, né? Então você pode usar uma pesquisa bibliográfica, que geralmente também é a primeira parte aqui da sua pesquisa, que é onde você continua fazendo aqui mais ou menos a pesquisa exploratória, né? Você vai estar ali explorando alguma coisa, mas você tem que ter alguma coisa para começar a ler. Então a pesquisa bibliográfica, você vai estudar artigos, teses, livros e outros tipos de publicações formais que são disponibilizados em editoras, tá? Bibliotecas virtuais e indexadas. Então, oferece o suporte e ajuda para o pesquisador por meio de informações públicas que ele não conhecia ainda. Então, ele tem que ler coisas que ele não conhecia. Ninguém sabe tudo, né? A pesquisa documental são análises de documentos ou dados que ainda não foram sistematizados, eles se encontram em forma de dados, porém ainda eles não são estruturados, sistematizados, né? E aí não se tornaram públicos ainda. Então são exemplos de relatórios ou documentos de empresas, né? Arquivos de órgãos públicos, banco de dados, que é onde você vai extrair aquelas informações, aqueles dados, e você vai sistematizá-los, né? Você vai documentar esses dados que eles fiquem mais públicos, tá? A pesquisa experimental, que manipula um aspecto real pelo pesquisador, incluindo, por exemplo, uma nova técnica de produção de alimentos. E observa se aumenta essa produtividade. São experimentos, né? São observadas diversas variáveis experimentais relacionadas com a nova técnica, sendo essas manipuladas pelo pesquisador. Então, o pesquisador vai colocando lá algumas variáveis, mais água, um exemplo, menos água, mais sol, mais calor, né? Ou durante a noite, e vai estudando esses experimentos para alcançar um nível desejado de pesquisa, ou talvez não, talvez aquilo que ele propôs, aquilo que ele estava investigando não deu certo, também é uma pesquisa. É claro que quando a gente quer pesquisar, a gente quer produzir uma coisa nova, né? A gente quer produzir uma melhoria.
Mas também você pode pesquisar, às vezes, algo e provar que aquilo que de repente era um estudo, era uma solução, não tem solução. Né? Eu acho que a gente vive muito disso hoje aqui, infelizmente, no Brasil. Infelizmente, aqui no Brasil, depois que foi imposta a pandemia, né, pelo coronavírus, a gente tem ouvido muito desse tipo de especulação. Né? Quem pode me dar um exemplo sobre isso aí? Então, a gente está ouvindo muito sobre coisas que não têm caráter o quê? Científico. Né? Quem pode me dar um exemplo aí disso aí? De que a vacina não é eficaz, uma coisa assim, professor? Não, a vacina não, mas é quase isso aí. Os medicamentos, né, Giovanni? Isso também. É igual aí a questão da ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina. É um exemplo. Como está em vigor muitos sistemas hoje em dia, né? Então a gente vê que ainda não foi comprovado que certos medicamentos fazem bem ou não para um paciente que está infectado. Ah, mas não tem caráter científico, não tem cunho científico. Exatamente. Então, se a sociedade da medicina ali, farmacêutica, está dizendo que eles não têm ações, né? E outra, não deu tempo ainda, vocês perceberam que 1 ano e meio, né? Não, 1 ano aqui no Brasil de pandemia, né? Mas quase 1 ano e meio lá fora, quando começou na China, é duro você publicar informações científicas, porque o prazo para pesquisar isso é curto ainda, né? É curto, porque você tem que... Depende de pessoas, depende de saúde, depende de comissão de ética, porque envolve vidas humanas. Você não está pesquisando um vírus que está dando aí, por exemplo, implantações de cana-de-açúcar. Né? É um vírus que está matando todas as plantações de cana-de-açúcar. Não, em pessoas. Então, para você produzir conhecimento científico, demora ainda. Experimentos em laboratórios, variáveis para serem testadas, né? E aí, quando você fala que tal medicamento faz bem, e a ciência vem e fala, não faz bem. E aí, essa confusão na nossa cabeça, tá? E aí você pode fazer uma pesquisa para comprovar que tal medicamento não serve. É uma pesquisa, professor? Sim, é uma pesquisa. É claro que um cunho de pesquisa desse jeito tem que ser vindo de uma pessoa que tem nome, respeito, né? Então, ela vai fazer uma pesquisa para... O objetivo daquela pesquisa é provar, né? Ela vai pesquisar, ela vai fazer um estudo que realmente aquele determinado medicamento não tem rigor, ele não tem benefícios, pontos positivos do coronavírus, né, para atacar o coronavírus. Então ele falou, isso aqui está comprovado cientificamente que não é eficaz, né? Tá? Não é eficaz, ok? A pesquisa de levantamento realiza o levantamento de dados existentes diretamente no ambiente a ser pesquisado, tá? Através de observações, né? A gente vê às vezes pesquisadores em filmes, em desenhos, só olhando, né? Fica o dia inteiro vendo o sol nascer, se pôr, né? Análise, medições, questionários, entrevistas, né? Você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre a população se toma determinado medicamento, ou se come determinado alimento, né? Ou se, por exemplo, as pessoas tomam sol. Qual é o horário que você toma sol? Ah, eu não tomo sol durante o dia, né? Eu só fico dentro de casa. Ah, eu tomo sol de manhã. Quantas pessoas responderam que tomam sol, que se expõem ao sol entre as 10 da manhã e as 11 da manhã? Ah, tantas. São entrevistas, são questionários. Então, você está levantando dados, né, para poder fazer aí de cunho e servir da sua continuidade na pesquisa. Tá? Após serem formatados esses dados, né, após serem formatados e tabulados, poderão ser encontrados novos padrões e conclusões sobre causas e efeitos. Aí você vai aplicar um modelo estatístico, um modelo matemático, né, para poder descobrir esses novos padrões, para fazer uma média, uma variância, né, uma mediana, tá, para descobrir novos resultados. Tá? Então, uma pesquisa de levantamento. Ok? Bom, vamos lá então, agora nesse vídeo aqui. É o seguinte, eu gosto muito de pôr vídeo durante as aulas, tá? A gente acha bastante vídeo interessante hoje. Esse vídeo aqui da professora Estela Mara, ele está disponível lá no canal de vocês,
tá? Tá no canal da disciplina, eu coloquei o vídeo lá. Eu cortei esse vídeo porque ele é grande, mas esse trecho do vídeo aqui, que tem 6 minutos, mais ou menos, quase 7, é muito interessante, porque vai já trazer para vocês, já vai estar adiantando um pouco para vocês, tá? Vocês vão estar tendo um contato inicial do que é a estrutura, presta atenção, o que é uma estrutura base para eu desenvolver um TCC. Ou melhor, para eu desenvolver um trabalho científico. Porque, basicamente, quando você pega o fio da meada, quando você faz uma monografia, quando você faz a primeira monografia e continua fazendo um texto assim, você está pronto já, você já vai ter noções de como desenvolver um artigo ou de como desenvolver uma dissertação, uma tese e tudo mais. Porque, basicamente, as regras são as mesmas que você vai seguir. Tá? Nesse caso aqui, tá? Esse vídeo mostra de como que você vai ter uma estrutura base para desenvolver um TCC. Tá ok? Posso colocar o vídeo? Vê se vocês estão ouvindo o vídeo antes de começar. Tá ouvindo ou não? Não. Não? Então, pera aí. Deixa eu compartilhar a tela de novo com... Bom, esse Teams precisa ter um botão melhor para compartilhar o áudio. Eu sempre esqueço, está aqui no cantinho. E agora? Mais utilizada. E agora tá show. Então tá, presta atenção. A maioria das monografias, né, ou mesmo trabalho de conclusão de curso, a maioria, aqui a gente pode também chamar de TCC, ou mesmo dos artigos, segue o roteiro principal de uma pesquisa explicativa. Elege um tema, olha só. Então, quando fala que ele segue um roteiro de uma pesquisa, vocês podem ver que a pesquisa, como está aqui, como está descrito aqui, a pesquisa ela tem os caminhos, né? Eu percorro os caminhos. Primeiro, elege um tema, depois apresenta um problema, né? Ou levanta uma hipótese. E também uma hipótese, ela deve cobrir uma revisão, ela deve sempre cobrir uma revisão bibliográfica. Então, quer dizer, essa pesquisa, ela sempre vai requerer do estudante leitura e revisão bibliográfica. Muito importante isso. Então, quando vocês, ao final do curso, né, vocês terão que fazer um trabalho de conclusão de curso. Isso é importante, deixar assim bem claro. Eu comecei a minha aula de hoje falando sobre a importância da leitura, porque eu queria justamente fazer esse fechamento, agora, já no finalzinho dessa primeira aula, fazer um fechamento e chamar a atenção novamente para a importância da leitura, a importância da revisão bibliográfica, a importância das questões teóricas ser colocada em questão, né? Eu preciso achar autores que corroboram com as minhas ideias. Para me produzir um bom texto, eu preciso achar autor que comungue com as minhas ideias. Eu tenho uma inquietação, eu tenho uma pergunta, né? Eu elegi lá um tema, né? Eu apresentei um problema ou mesmo uma hipótese. Quem vai responder essas perguntas, quem vai corroborar com tudo isso são os autores que eu vou escolher. Então, isso é muito importante. Eu tenho uma ideia do que eu quero fazer lá no meu trabalho de conclusão de curso. Quais são os autores que corroboram com a sua ideia, né? Que pensam, assim como você, sobre um determinado tema, um determinado problema, enfim, uma hipótese. Escolham sempre temas que te trazem alguma inquietação. Olha, isso para mim é um problema. Tal fato, tal acontecimento, tal questão me incomoda. Então, eu vou escolher um tema, né? Um fato que me incomoda, enfim, que me inquieta. Eu vou escolher autores que corroboram com as minhas ideias e eu vou ler. Porque no trabalho de conclusão de curso, nós vamos ver lá na terceira aula, né? Onde eu vou ensinar algumas técnicas para referenciar os autores, algumas coisas nesse sentido. É importante vocês já estarem abertos a essa possibilidade de ler
quem comungue com as suas ideias e de procurar temas que realmente te inquietam. Por quê? Porque assim o trabalho fica melhor, né? Você pesquisar alguma coisa que te inquieta, isso te dá a possibilidade de fazer um trabalho muito melhor, porque é algo que realmente está fazendo sentido para você, né? Diferente de você ir lá copiar alguma coisa pronta da internet, ou mesmo buscar lá, se você entrar no Google e buscar temas para monografia, trabalho de conclusão, você vai achar milhares. Mas isso te incomoda? Isso realmente faz parte do seu dia a dia? Isso vai colaborar com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal? Então, assim, é muito importante que vocês tenham isso em mente quando for propor um tema para pesquisa, tá? Deve cobrir uma revisão bibliográfica, como eu disse, de trabalhos que tenham se desenvolvido dentro da mesma área temática. Alicerçar-se em um bom referencial teórico, né? Então, isso aqui é o que eu disse anteriormente, então é primordial. Apresentar evidências de correção da hipótese, né? Ou também o inverso, de incorreção. Então, de repente, eu tenho uma proposta, eu tenho algumas hipóteses, e ao longo do trabalho, essas perguntas, ou mesmo as supostas respostas que eu encontrei, não me convenceram. Então, e não que isso não tenha valido de nada, né? Porque o caminho, o método, o caminho que você percorreu até você chegar a essa suposta resposta, isso também de alguma forma te ensinou. Então, é a construção do conhecimento, né? Ele é sempre linear. Então, para me chegar a essa negativa, né? A essa incorreção, eu percorri todo um caminho de leitura, de pesquisa. Então, e com isso também eu aprendi. Porque até mesmo para me dizer que isso não é verdade, eu preciso estar o quê? Alicerçado num consistente teórico que convença o outro, né? Porque eu escrever é uma coisa. Eu escrever e alicerçar a minha fala a um teórico que comunga com a minha ideia, aí sim tem um outro valor. Então, eu não posso dizer o que eu quero dizer sem achar, né, encontrar uma teoria forte que colabore com a minha fala. Aqui também, e argumentar em favor ou contra essa hipótese, né, o que eu disse, a fim de fazer com que o leitor seja persuadido pelo seu trabalho de pesquisa. Então, assim, quando eu vou escrever, eu tenho sempre que pensar que eu estou escrevendo para outras pessoas, né? Isso me incomoda, isso é algo que realmente me fez pesquisar, porque me incomodou. Além de me incomodar, respondendo ou não às minhas inquietações, eu tenho sempre que ter em mente que eu estou escrevendo para outras pessoas. Então, o seu trabalho passa a não ser só seu, né? Quando eu escrevo para alguém. E para mim persuadir alguém, eu preciso estar fortemente armado de uma teoria que convença o outro. E aí, pessoal, o que foi? Valeu do vídeo? Deu para dar uma abertura melhor agora no que eu falei até agora, nessa questão de... Espera que minha tela bugou aqui. Sobre um TCC, sobre como pesquisar, o que te inquieta, o que não, né? O que vocês acharam? Entenderam o contexto do vídeo? Sobre o caminho, o começar a pesquisar, o tema, escolher a hipótese, a inquietação que tem que trazer à tona dentro da gente. Não ir lá no Google e colocar temas de TCCs, né? Que muitos alunos fazem isso, né? Não é o correto. Não é o correto para pesquisa. Alguma suposição sobre o vídeo? Alguma... Nada? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Um vídeo muito interessante, hein? Eu explanou bastante esse assunto. Tá bom. Obrigado, Giovanni. Bom, eu quis colocar esse vídeo já nessa segunda aula para vocês já terem uma reflexão sobre, né, a elaboração do trabalho de vocês e tudo. Tem alguns que já estão fazendo, outros vão fazer, né? Nesse caso,
para mesmo já ir adiantando aí, trazendo já uma explicação sobre isso. Aqui, uma coisa que eu queria falar para vocês, deixa eu voltar a compartilhar o vídeo, deu para ter uma boa ideia de como o TCC deve ser elaborado. Joia, Marcos. Isso mesmo. Eu gostei das explicações dessa professora, que ela tem uma explicação bem objetiva, assim. Bom, aqui nós temos um para tudo, né? Para tudo. Prévio da base do TCC ou trabalho científico. Eu coloquei aqui 6 passos, tá? Mas não são completos ainda, de acordo com o que a professora falou no vídeo. Então, qual é o problema que você quer resolver? O que tem te inquietado, né? O que te inquieta ou incomoda? Qual que é a hipótese de solução? O que são as hipóteses que você vai solucionar? Né? Propor, perdão, para solucionar. Por meio da pesquisa explicativa, né, que é a mais profunda, que é a mais respeitada, você vai seguir um roteiro prioritário. Bom, então a primeira coisa, você vai eleger o tema de atuação. Ah, eu gosto de... Assim, eu estou deixando aqui aberto, mas como vocês estão fazendo um curso de computação, a base é computação, não tem como a gente falar sobre alimentos, sobre agronomia, sobre pesca, sobre farmacologia, né? Sobre saúde mental, saúde, enfim. Mas nós sabemos que a nossa área, como eu disse anteriormente, a nossa área da computação, ela está ramificada já nas demais ciências. Então, nada te impede, de repente, você falar assim, não, eu quero fazer uma aplicação que trabalhe com controle de medicações no catéter do paciente, né? Eu quero, por exemplo, fazer uma máquina, um sistema que controle os níveis de glicemia, perdão, o nível de insulina no corpo. Né? Eu quero fazer uma aplicação que permite que o paciente monitore os seus níveis de insulina durante o dia, durante a noite, e enviar através da internet para o seu médico. Tá? Eu quero fazer uma aplicação que seja instalada nos veículos, né, para que os veículos consigam monitorar aí de forma gráfica os níveis de combustível, né, nesses novos veículos que já tem multimídia. Então, você pode estar escolhendo temas que estão aí relacionados com a computação, porém, eles têm ramificações nas outras áreas, tá? E aí você vai apontar o problema, você vai ver o que poderia melhorar, né, naquele tema que você escolheu, que te incomoda, que é o segundo passo, tá? E você vai começar a sugerir ou apontar hipóteses, né? Eu posso fazer isso, posso... Só que isso aqui, geralmente, vai ser bom anotar. Quando você tem esse insight aqui, você tem que anotar isso. Porque, às vezes, passa algumas horas, você acaba... Aquela queimação que você tinha no coração ali, acaba esquecendo quais eram as palavras. Depois, para voltar novamente, né? E, às vezes, a gente tem esses insights aqui, quando a gente tem um problema muito sério para resolver, né? De repente acabou o combustível do carro, você fala, putz, se tivesse um negócio no carro ali, ó, dava certo, ia me ajudar muito. Pô, meu parente ali, ele tem que ficar toda hora picando, furando o dedo, e tem que ver o nível de insulina para poder aplicar o nível de glicose para poder aplicar insulina. Por que será que não existe um outro monitoramento, né? Ou, poxa, eu estou chegando em casa, eu moro num bairro meio perigoso, escuro, né? Por que não usar um app para que já me vá acendendo a luz de casa ali da frente, da minha calçada, para poder clarear? E a hora que o carro tiver um sensor próximo, né? A hora que o software lê a minha placa, fazer um reconhecimento ali visual da minha placa, já abre o portão sem eu ter que descer do carro, apertar um botão, enfim. Então, são situações que às vezes surgem, infelizmente, né, falando assim, problemas que ocorrem com a gente. Ou também quando a gente vê problemas nos outros, na comunidade, né? Pô, eu moro numa cidade aí que tem uma linha de trem, além de ter um rio tudo bem, né? Mas tem uma linha de trem. E aí essa linha de trem, ela corta 3 principais ruas da cidade, né? O que eu poderia fazer
para estar melhorando o tráfego naquele momento que o trem vai passar. Né? Poxa, está incomodando muito, o número de carros cresceu muito na cidade, né? Os horários de pico, às vezes coincide com o horário que o trem está passando na cidade, aí a Avenida 1, a Avenida 2, a Avenida 3 ficam interrompidas, né? Fazendo com que as pessoas fiquem irritadas, as pessoas fiquem paradas naquela via, gerando bastante CO2, e aí gerando bastante poluição. O que eu posso fazer para isso? Né? Evitar filas de mercado, filas na área da saúde, né? Ou um app que cuide da parte social, que consiga reunir, sei lá, eu vou fazer uma aplicação que vai trabalhar com a área social da cidade, por exemplo, aplicativos de compra solidária ou de compartilhamento solidário, um aplicativo que as pessoas instalam, as pessoas têm, por exemplo, em casa aí uma cesta básica que está sobrando, uma cesta básica que quer ajudar um próximo, né? Então, ela vai centralizar num servidor, uma nuvem, e essa nuvem vai disparar ali para pessoas que consigam fazer o gerenciamento melhor dessa cesta básica, e aí essas pessoas consigam levar nos lugares que realmente precisam. Então, geralmente são problemas que a gente tem no dia a dia para a gente poder resolver, né? A pesquisa, isso é uma pesquisa bacana também. Não só aquela, o cara desenvolveu, descobriu a cura de tal coisa. Maravilhoso. Mas as pesquisas menores do dia a dia que vão colaborar também para o bem da sociedade, né? Para o nosso bem da comunidade. Só que aí você vai ter que investigar, estudar e analisar trabalhos de autores, que a professora falou, que trabalhos de autores que pensam igual a você. Você não pode chegar lá e falar, eu vou inventar a roda. Puta, a roda faz isso? Não, a roda já foi inventada. O que você pode melhorar na roda? A roda de borracha. Se eu criar uma roda de plástico, uma roda de polietileno, ou uma roda de ferro, entendeu? Você pode inventar criar um outro tipo de material que seja uma roda. Mas você vai usar dos estudos daquelas pessoas que gostam de estudar rodas. Pessoas que gostam de estudar ações sociais, pessoas que estudam, por exemplo, saúde, pessoas que estudam a internet das coisas, que é onde você vai fazer o quê? Uma revisão bibliográfica, né? Então você vai pegar os principais autores, os principais trabalhos, não é lá no Google qualquer, a gente vai ver em próximas aulas aí. Eu vou lá no Google, jogo lá, apareceu um Blogspot, ou aparecer um blog de uma pessoa lá que tem lá um artigo no trabalho dele, no blog dele, que fala sobre como desenvolver aplicativos para linhas de trem. Bom, mas esse cara trabalha com isso? Essa pessoa estuda isso? Não, ele é entusiasta, ele gosta daquilo lá, de estudar. Não é bem por aí. Então, você vai fazer uma revisão bibliográfica, estudar bastante coisa, ler bastante coisa, que são chamados trabalhos relacionados com a ideia sua. Né? E aí você vai ter que ter um nível crítico também de ver que aqueles trabalhos realizados até o momento, né? E saber, o fulano fez um trabalho assim, mas deixou de fazer aqui. Então é aqui onde o meu vai entrar. Não vai dar continuidade, ou vai ser melhor um pouco, né? Vai produzir um efeito melhor, né? E aí você vai refletir aqui no passo 5, vai evidenciar sobre a sua hipótese. Será que a minha hipótese lá no começo ainda é a mesma? Ou não, mudei de ideia, eu vou seguir um outro caminho aqui agora, né? Então você vai ter correções, incorreções, argumentos, porque você vai estar mais fortemente armado, né? Aqui na revisão bibliográfica. Você vai ver que a revisão bibliográfica te deu uma nova visão, né? Ou ela vai aprofundar, ou ela vai te concretizar realmente que a sua ideia tem valor, ou ela vai te dar um outro nível de estudo. Não, peraí, que eu vou fazer isso aqui agora, né? E aí, quando você faz uma revisão bibliográfica, você vai estar fazendo uma pequena levantamento do estado da arte, né? Você vai ver o que está em vigor ali no estado da arte, tá? E aí você, nesse passo 6, para terminar aqui, é onde você vai analisar, argumentar, né? Onde você vai criticar eticamente as lacunas. Veja bem, você vai analisar, você vai argumentar, isso tem que ter no teu artigo, na tua monografia, e você vai criticar eticamente, criticar com respeito do outro pesquisador, quais as lacunas que você encontrou nos trabalhos relacionados. Mas eu vou falar mal do trabalho da pessoa? Não, você estudou o trabalho do fulano, do pesquisador, né? Só que no trabalho dele, não abrange tal coisa. E você viu que aquilo lá não tá no seu vai abranger.
Ou o dele não faz isso, ou o dele faz aquilo de uma maneira que usa uma estatística, uma conta lá estatística, um processo estatístico que envolve mais processamento computacional. Então, a análise do algoritmo dele, né, a análise de entrada e processamento de saída vai ser mais demorado, o custo computacional dele vai ser mais demorado. Então, nesse momento, eu vou estar fazendo o mesmo processamento, porém, eu vou usar um algoritmo, uma técnica computacional, ou com o aprendizado de máquina mais atual, que vai reduzir o custo computacional, vai reduzir o processamento computacional e vai me dar um resultado mais cedo, né? Então, é onde você vai estar argumentando, criticando essas lacunas nos trabalhos anteriores, tá? Entendeu, pessoal, essa parte? Alguma pergunta sobre isso? Então, é a estrutura, né? Você vai eleger o tema, o teu problema, você vai ter ideias daquilo que você gosta de estudar, né? Você vai investigar, você vai verificar quais são os autores, os pesquisadores que têm mais renome nessa área, os livros que têm mais importância. Não são simples blogs, não são sites qualquer, tá? Você vai estudar trabalhos de todo tipo, livro, artigos científicos, monografia também de pessoas de cursos que têm boa formação, é claro, né? De repente você vê um TCC lá que achou, o teu orientador vai falar, não, esse TCC é bom, você pode estudar ele, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai revisar a sua hipótese. Feito isso, a próxima etapa, você vai argumentar, você já vai ter mais poder de conhecimento para falar que o trabalho do fulano tem uma lacuna aqui. O trabalho é bom para isso, porém, quando ele usa essa técnica não é bem vista. Por quê? Porque ele está usando um algoritmo que tem um alto custo computacional. Eu vou sugerir a mesma solução do problema, só que eu vou usar um outro algoritmo baseado em aprendizado de máquina que vai desenvolver um custo computacional menor. Ou eu vou usar uma técnica estatística, né, desenvolvida numa linguagem C++, que lá vai ser mais leve, vai exigir menos processamento computacional do que o algoritmo do outro pesquisador. Tá? E aí, quando você para nesse ponto, né, você já fez aqui o seu trabalho, só que ainda você não desenvolveu a sua metodologia. Até aqui você conheceu todo o seu problema, conheceu tudo que relaciona ao seu problema. Agora você vai falar, não, agora eu vou usar a metodologia. Agora é seu trabalho. A partir daí você vai começar a desenvolver a sua metodologia. Né? Você vai desenvolver a sua aplicação, você vai escolher resultados, você vai analisar os resultados, né? Você vai fazer as simulações dentro daquilo que você quer propor. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Então, eu queria deixar bem claro isso já na segunda aula, né? Para vocês já irem memorizando, aprendendo esses conceitos, esses passos. Entenderam o que dizer? Ou não? Eu sim, professor, para clarear também um pouco a mente, creio, de todo mundo. Tá. Então tá. Poucos respondem, obrigado, mas vamos responder mais aí, pessoal. Vamos dar um feedback aí, tá? Bom, e para terminar essa aula de hoje aqui, fica uma pergunta. Aqui eu já falei, né? Pesquisa bibliográfica, documental, experimental e levantamento. Ciência e tecnologia, a gente ouve muito falar disso, inclusive está no nome do nosso instituto, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Qual a diferença? A ciência, veja bem, ela busca do conhecimento e o porquê das coisas. Então, a ciência, ela busca o conhecimento, ela procura explorar, conhecer aquilo. O porquê aquilo é assim, porquê aquilo funciona, porquê a Lua tem 4 fases, porquê na fase da Lua cheia as ondas do mar ficam mais violentas, a maré sobe, porque na lua nova não, porque na lua boa, na lua cheia é bom para pescar, né? Porque, por exemplo, o calor que está cada vez maior tem refletido nos polos. A ciência busca o conhecimento. A tecnologia, a partir que você buscou o conhecimento, você entendeu aquilo, você entendeu e propôs uma solução, resolveu um problema, aí você cria tecnologia. E a tecnologia não tem a obrigação de explicar o mundo. Quem explica o mundo é a ciência. Então, a tecnologia, ela vai o quê? Ela não deve teorizar as coisas, e sim transformar o mundo e deixá-lo prático. Então, você primeiro exerce ciência. Quando você adquiriu novos conhecimentos, você cria soluções tecnológicas.
que vai transformar o mundo e deixá-lo prático, né? A praticidade tecnológica. Você vai usar tecnologias para deixar o teu dia mais suave, o teu dia mais tranquilo, né? Ou menos problemas, menos poluição, menos calor, menos desmatamento, reaproveitamento de água, reciclagem, né? Entendeu a diferença de ciência e tecnologia? Sim, professor. Então tá. Bom, eu vou fazer a chamada, só que depois da chamada, eu vou explicar a atividade para vocês entregarem semana que vem. Não é para sair não, tá? Vamos lá. Sobre a primeira questão de escrever, tá? Lembre-se que para você fazer pesquisa, para você adquirir conhecimento, você tem que ler e tem que escrever. Então, eu vou passar para vocês uma atividade que é um ensaio, tá? Que tá resenha, mas é um ensaio. Vocês vão elaborar um ensaio. Deixa eu pegar aqui que é melhor. Já coloquei lá, tá? O trabalho é individual, tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Nessa atividade, você deve escolher um tema para a sua pesquisa. Estão vendo aí? Então, sim, professor. E que seja do Sim. seu gosto, tá? Então, é um tema da sua pesquisa que seja do seu gosto. Algo que lhe desperte curiosidade e interesse por aprofundar-se no assunto. Porém, que siga um caráter científico, tá? Não vai me falar por que os cachorro-quentes usam salsicha em vez de usar hambúrguer. Né? Por que o cachorro late quando o outro cachorro late e por que não quando passa um gato? Tá? Tem um caráter científico. Por exemplo, a astronomia e a órbita dos planetas. Hidroponia. Eu acho legal hortas, jardins e fazenda vertical. Quais são as cidades que usam isso? Para que serve isso? Né? Eu sei o que é hidroponia, mas o meu colega talvez não saiba. Computação, eu errei aqui, tá? Quantifica, é quântica, tá, pessoal? Perdoe-me aqui. Computação quântica. Como identificar minerais valiosos? Como que eu sei que aquela pedra... Mas eu tenho curiosidade, né? Você está no meio de uma floresta, aí no meio de um rio, você vê uma pedra brilhante. Outro dia eu achei uma pedra aqui em casa, no jardim, meu filho achou, parecia um pedaço de diamante. Mas será que é? Não é? Claro, não é, mas será que que tipo de mineral é aquilo que pode enganar a gente? Eu já ouvi falar da internet dos brinquedos. O que é isso? E muito mais. Então, alguns temas aqui, não que esse tema é para vocês fazerem, mas são temas exemplos, tá? Mas se alguém falar que é, por exemplo, hortas e jardins verticais e fazendas, é maravilhoso isso aqui, né? Pode fazer. Entregue um ensaio sobre o assunto da pesquisa escolhido, somente limitado até uma página A4, tá? Com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, tá bem facinho, com margens de 2,5 centímetros, superior e inferior, direita e esquerda. Para maior informações como criar um ensaio, acesse esse link, mas esse mesmo link desse PDF aqui está dentro do Teams lá para vocês, tá? Então, vocês têm lá um documento que é esse download aqui, não precisa acessar esse site, não. Tá lá tá aqui na guia, aqui, ó, atividade 1, arquivos, estão vendo aí? Aqui, ó, MPC3, atividade 1, ensaio. Aqui está o texto explicando o que é um ensaio e uma resenha, tá? Qual que é a diferença de um ensaio e qual que é a diferença de uma resenha? Tá? Então, estou usando esse texto aqui para explicar, tá bom? Então, aqui tem as diferenças e semelhanças, mas aqui tem já a explicação do que é um ensaio, tá? Então, explica o que é um ensaio, como deve ser feito um texto, tá bom? Pode ser escrito na primeira pessoa, não precisa ter referências. Você pode colocar aqui uma ideia, né? Então, aqui tem a introdução, o corpo do texto, a conclusão, e tem exemplos de ensaio aqui, ó, de um ensaio que a pessoa foi num restaurante e provou os alimentos, a comida. Depois tem aí a resenha. Então, vocês vão me entregar, fazendo um favor, até semana que vem. Tudo por Teams, tá?
Observações. Enviar pelo MS Teams até dia 24, até 23h59. Não serão aceitos ensaios com 2 ou mais páginas. Se eu vi que tiver uma página, 2 páginas, não vou aceitar. Já vou zerar, não vai ter... Não quero que tenha 2 páginas, tá? Ah, professor, mas é difícil. Não, escreve, lê, resume. Você não vai fazer isso em meia hora, tá? Nem eu consigo fazer em meia hora. Você vai ler, vai escrever, depois você dá uma parada de novo, né? Vê um filme e tal, eu vou lá ler o ensaio de novo, agora eu vou resumir ele de novo. Só serão aceitos os arquivos no formato PDF, tá? Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, veja bem, você pode fazer o mesmo ensaio com o teu colega. O teu colega, sem querer, falou assim, eu vou fazer sobre a diferença entre a linha de desenho e a linha de atuação dos personagens da Marvel e da DC. Achei interessante isso. Eu também vou falar. Pode falar. Mas se tiver cópia e palavras semelhantes, os 2 vão ser zerados. Não vale cópia dos outros, hein, pessoal? Mas o professor não vai descobrir. Na hora de ler, a gente descobre. Tá? Então, não vão me copiar. Pode falar sobre o mesmo assunto? Pode. Mas não aceita cópias, tá? Não vai me copiar e trocar o nome, por favor. Ok? Alguma dúvida? Vai entregar pelo Teams, até dia 24, em PDF. Ok, professor. Quem está chamando? Ok, professor. Oi, Giovanni. Obrigado. Imagina achar um pedaço de diamante no quintal do nada, né? Seria ótimo, né? Vai ficar disponível o documento aqui no Teams? Sim, Bruno. Tá lá no já a guia que eu mostrei lá, tá bom? A guia, a explicação, até o PDF também da resenha do ensaio. Vai valer 2 pontos, tá? Uma página só, para você já exercitar a escrita, tá bom? O ensaio ele vem antes do artigo científico, né? Antes da... É uma opinião sua, pode ser escrita em primeira pessoa. E para terminar, depois, tá? Vocês vão que aqui estou terminando, tá? Aqui na atividade 1, tem também? Não é aqui. Aqui, ó, apoio material extra complementar. Tem outro vídeo da professora Estela Mara falando sobre dicas de estudos. É que não deu tempo de passar hoje na aula, é um vídeo longo esse. Mas aqui tem, depois eu quero que vocês assistam esse vídeo com calma. São algumas dicas de estudos, de escrita, de pensamento, técnicas de memorização, como que você faz para escrever, riscar o livro ou ler de novo. Não deixem de ver aqui, tá bom? Então eu vou usar bastante o Teams para isso, colocar dicas, material complementar e tudo mais. Tá aqui em apoio, material extra complementar, tá? Então tem atividade 1, já está lançada lá em trabalhos. E aqui da aula de hoje também. Tá, ó, o PDF da aula de hoje, aqui em arquivos, já coloquei disponível aqui, ó. Inclusive o vídeo também. Perguntas? Dúvidas? Acho que não, professor. Tudo bem? Tudo tranquilo, professor. Podemos ir descansar, jantar, tomar banho. Só não vão assistir Big Brother, hein, pessoal? Pelo amor, hein? Pelo amor, hein? Eu vou parar de gravar a aula aqui, tá? Depois eu ponho no canal lá